bênção, né? O marido vai pregar, a esposa vem abençoar. Isso é uma bênção muito, muito poderosa, muito forte. A bênção de ser santificado pela vida da esposa. A Bíblia diz que o marido é santificado pela esposa e a esposa é santificada pela vida do marido. Você acredita nisso? Amém? Está na palavra de Deus. Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Nelson, minha esposa Tânia. Nós estamos aqui na Igreja da Aliança como membros desde agosto do ano passado. E para nós é um privilégio podermos trazer a palavra esta noite para todos nós. Eu digo para todos nós porque o tema que nós vamos abordar é um tema também que diz respeito a mim. Eu não estou aqui falando somente para vocês. Eu estou falando para mim também. Porque as mesmas situações que as pessoas passam, eu também passo. E todos nós passamos em algum momento da nossa vida, ou em diversos momentos da nossa vida. E o texto de hoje é o Salmo 10, versículo 1. Para nós abrirmos a palavra de hoje, que o salmista Davi, ele está ali perguntando para Deus: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Por que, Senhor? Por que, Senhor, tu pareces tão distante quando eu passo por dificuldades, quando tenho que enfrentar os problemas, as afrontas, os desafios? Porque, Senhor, nos períodos de maior necessidade, parece que o Senhor não está perto. Foi esse desabafo, podemos dizer assim, que Davi começou escrevendo o Salmo 10, no versículo 1. Às vezes, parece que somos os únicos que enfrentamos dificuldades, não é? Às vezes a gente olha para as pessoas, parece que todos estão felizes, e nós ali, com a nossa lida, com a nossa demanda, com a nossa dificuldade. Outras vezes parece que os problemas das outras pessoas não são tão grandes como o nosso. Parece que a dificuldade que eles passam não é tão grande como a nossa. Mas quando nós começamos a acompanhar de perto os problemas dessa vida, os problemas das outras pessoas, quando você participa de uma célula, quando você começa a ser um intercessor, a visitar presídios, orfanatos, hospitais, dar atendimento em igreja, acolher pessoas na sua casa, quando você começa a ouvir mais as pessoas, caminhar mais, você então chega à conclusão que tem muitos problemas por aí, bem maiores do que o seu, bem maiores do que o meu. E tem para todo mundo, ninguém escapa, ninguém está isento de problemas e de tribulações. Aquele que não tem, quem sabe não está sendo sincero e verdadeiro. Porque quer maiores ou quer menores, nós todos passamos por lidas, por dificuldades. Às vezes, se não é conosco mesmo, é com um parente próximo, é com uma pessoa chegada, um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge.
um avô, um tio, uma pessoa muito querida, muito próxima. Todos nós passamos por dificuldades e por problemas. E a Bíblia chama isso de tribulação. Tribulação é algo que vem e incomoda, às vezes passageiro ou às vezes permanente. Um problema de saúde, por exemplo, incurável muitas vezes, uma deformidade, uma deficiência, uma condição financeira difícil. Todos nós passamos por diversas tribulações. E essas tribulações, nós não somos os privilegiados nessa época, nesse fim dos tempos. As tribulações acontecem desde a época quando Adão pecou. E entrou o pecado na terra. E ele foi afastado do convívio de Deus por causa do pecado da desobediência, expulso do jardim do Éden, ele e Eva. E eu não vou entrar em detalhes, mas desde aquela época, as tribulações fazem parte das nossas vidas. E não tem como escapar delas. Porque muitas vezes, Deus usa a tribulação para nos provar. Deus usa a tribulação para provar a nossa fé. Deus usa a tribulação para provar a nossa fidelidade, a nossa confiança nele. A Bíblia está repleta de casos de pessoas, tribos, povos, países que passaram por tribulações grandes ou pequenas. Vamos ver o primeiro caso aqui, entre tantos que a Bíblia cita. A tribulação ou as tribulações de Noé. Gênesis 6, versículos 5 a 8, não precisa abrir a sua Bíblia. Por favor, os textos estão aí na tela. Quero que você preste atenção aqui comigo e no texto da tela. Diz lá a palavra de Deus: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, Ele ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas havia um porém. Mas havia um alguém entre toda a criação de Deus que entristecia Deus. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Continuando o texto. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Queridos, quando nós começamos a meditar nessa palavra, nós vamos observando palavras-chave que nós hoje devemos fazer o possível e o impossível para se enquadrar no estilo de vida de Noé. Porque de toda a criação que decepcionou profundamente a Deus, e quando ele estava determinado a acabar com toda a raça humana, inclusive os animais, pelo seu profundo desapontamento, ele viu em Noé uma pessoa íntegra. E a Bíblia nos diz claramente que entre os homens do seu tempo, o homem, Noé, vivia em comunhão com Deus. Você vive em comunhão com Deus? 10 pessoas levantaram a mão.
Levante a mão pela fé, fala: Senhor, eu quero, eu vivo, eu vou procurar, eu vou me manifestar, eu vou me esforçar, viver em comunhão contigo, porque Deus está aqui neste lugar, e Ele já vai ficar um pouco triste de ver que você não levantou a mão. Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse então a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Deus aprovava o que Noé fazia, e por causa de Noé, houve um escape. Por causa de Noé, apesar de Deus ter levado a cabo a sua decisão de destruir todos os seres humanos, inclusive os animais, mas Deus preparou um plano para resguardar a vida de Noé, e por causa de Noé, Deus salvou toda a sua família, seus filhos e as suas noras. Você, querido, você, minha irmã, você é responsável pela sua casa, pela sua família. A graça de Deus é derramada sobre a sua família, sobre a sua casa, graças a você que tem comunhão com Deus, graças a você que está aqui essa noite buscando a misericórdia e a bondade de Deus, graças a você que vem aqui buscar fé, buscar ânimo, para enfrentar as tribulações e as dificuldades. Nós somos os Noés de hoje, porque graças a nós, graças ao povo de Deus, graças àquele que é sincero diante de Deus, é que a terra não é consumida, não é destruída. É por isso que Deus não vem hoje com uma sentença sobre os seres humanos, mas pelo contrário, por causa de nós, por causa daqueles que buscam o Senhor e por causa do seu grande e maravilhoso amor, Ele nos colocou diante da cruz através da morte de Jesus. Ele destruiu toda a criação, mas com Noé, Deus fez uma aliança. Deus poupou a sua vida e a sua família. Havia dificuldades naquela época. Imagine as tribulações que Noé passava, sendo o único justo no meio de um povo vil, de um povo maligno, de um povo dado à violência, que não tinha amor, que não tinham respeito pelas coisas de Deus, que faziam o que bem entendiam. Porque para Deus se decepcionar profundamente com a criação, eu acredito que a violência, a ausência de Deus na vida daquelas pessoas era muito grande. Vamos em frente. As tribulações de Abraão e Ló. Segundo caso. Pode continuar. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam uns com os outros que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: Ló, nós somos parentes chegados. Não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Olha a tribulação. Apesar de Abraão ser um homem de paz, mas ele teve que entrar em guerra contra os seus inimigos por causa de Ló. E agora ele está ali enfrentando uma dificuldade, que apesar de uma terra tão vasta, tão fértil, tão bonita, um jardim, como a Bíblia diz,
os empregados estavam muito próximos uns dos outros, e por causa dos animais ficavam brigando, trazendo tribulação e desconforto. Continua, por favor. Não, volta. Abraão falou para Ló, Ló, decida. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não é bom que a gente fique brigando por aí. A terra é vasta, a terra é muito grande. Deus nos deu ela como promessa. Apesar de serem habitadas por esses perizeus e cananeus, mas Deus já havia prometido a Abraão que aquela terra seria dele. E Ló, o texto não está aí, mas Ló olhou e viu aquela campina, aqueles pastos verdejantes, e tomou a decisão, e foi armando as suas barracas na direção de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que eles viviam em barracas, mas Ló tomou uma decisão errada, foi na direção de Sodoma e Gomorra e acabou morando lá. E o desfecho foi trágico, porque aquela cidade era tão maligna e cheia de perversidade, que Deus mais tarde resolveu destruir aquelas cidades, as duas cidades, justamente onde Ló tinha decidido a morar. São tribulações, queridos, e ele teve que sair às pressas. E mesmo assim a sua mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Talvez porque tiveram que sair muito correndo e não levaram as riquezas, os bens, e o coração ainda estava naquela cidade. Pode mudar o texto. As tribulações de Jacó. Todos nós conhecemos muitas coisas de Jacó. Pode continuar. Jacó tinha um problema sério com o seu irmão, porque ele enganou o seu irmão, recebendo a bênção da primogenitura. E ele teve que se afastar e fugir da presença do seu irmão. E quando ele estava voltando do tempo que ele morou com Labão, e Labão tentou enganá-lo várias vezes, porque haviam negociado um tempo de trabalho para que ele se pudesse casar com Raquel. E quando venceu aqueles 7 anos que ele tinha feito o acordo com o seu futuro sogro, Labão, o Labão enganou ele. E à noite da entrega da noiva, conforme combinado, o pai entregou a outra filha, que era mais velha, que estava lá um pouquinho afastada, não arrumava casamento, estava encalhada. E interessante que Labão novamente pediu que Jacó, para conseguir Raquel, deveria trabalhar mais um tempo. Mas Deus teve misericórdia de Jacó, que apesar desses anos todos trabalhando, Deus o prosperou. Mas as tribulações de Jacó não terminaram, que mesmo quando ele resolveu ir embora, ele teve que sair meio fugido. Porque ele não estava muito certo que Labão ao final ia deixar que ele partisse com as suas riquezas, seus gados, seus animais, e as suas 2 esposas, já que ele tinha casado com Lia e com Raquel. E ele saiu meio na surdina. E interessante que quando Labão voltou, porque estava tosqueando ovelhas no campo, e Labão ficou sabendo que o seu genro tinha fugido, foi atrás dele. Imagine o medo de Jacó fugindo com mulheres, crianças e animais,
Quem parte assim, andando, não pode caminhar muito rápido com crianças, e sabendo que seu sogro vinha atrás. E as tribulações de Jacó não param por aí. Ele mandou mensageiros para a região de Seir, e também chamada de Edom, a fim de se encontrar com Esaú. Porque quando ele estava fugindo, Labão só não fez nada contra ele, porque Deus apareceu em sonho para Labão e falou: Labão, você não faça nada com Jacó. Porque Deus já tinha mostrado a Jacó que o protegeria e o guardaria. Queridos, mesmo tendo tantas promessas de Deus hoje para mim e para você, isso não garante que a nossa vida vai ser fácil. Não é salvo-conduto de não passarmos por dificuldades e provações. Essa é a tônica dessa noite. Mesmo Deus tendo aparecido para Jacó e feito tantas promessas, as dificuldades ainda eram permanentes na vida dele. E diz aí a palavra: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Olha, chamando o irmão dele de Senhor. E demonstrando através dessa carta, desse recado, que ele era rico. Quem sabe ele conseguia impressionar o irmão Esaú para não fazer nada contra ele. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos lá com seu irmão Esaú, e ele já vem vindo para encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Muda o texto. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu os dois grupos, a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. E ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Impressionante. Ele perdeu o sono. Ele ficou muito preocupado, porque Esaú tinha prometido que quando seu pai morresse, ele ia matar o seu irmão, de vingança, por ter sido enganado. Mas Jacó, não obstante, ele ficou preocupado, mas fez o que nós devemos fazer nos momentos de tribulação, de medo, porque nós somos falhos, porque nós não somos autossuficientes, não somos todos todo-poderosos, cremos num Deus todo-poderoso, mas nós somos falhos. Mas quando nós cremos em Deus, nós temos a chave da vitória, que é fazer o que Jacó fez. Ele orou, e ele lembrou a Deus das promessas que Deus tinha feito para ele. E diz ali a oração de Jacó: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Quer dizer, quando ele foi trabalhar para Labão, procurar a sua futura esposa, ele tinha apenas um bastão, um cajado, e agora está voltando com duas esposas, um monte de filhos e muitas riquezas. Mas o seu irmão o está esperando, e isso que está deixando ele intranquilo e com muito medo. Vamos continuar o texto. Jacó continua a oração dizendo: ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú.
Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Pense em você agora. Dá uma pausa ali na história. Deus tem promessas para você? Deus tem promessas para todos nós, queridos. E as promessas dele são bem firmes e fundamentadas. Estão aqui, ó. São promessas para mim e para você. Para todo aquele que crê. Para todo aquele que confia. Para todo aquele que espera. Então, queridos, no seu momento de tribulação, nas suas dificuldades, ore ao Senhor como Jacó fez. Fala, Senhor, lembra das tuas promessas para a minha família. Lembra das tuas promessas, Senhor. Eu preciso, Senhor, que cumpras em mim, em minha casa, em meus filhos. É isso que eu tenho feito, queridos. É isso que nós temos feito como casal. Senhor, nós aguardamos que o Senhor cumpra a tua palavra em nossas vidas. Cumpra em mim, Senhor. Cumpra na tua igreja. Cumpra no teu povo. Para que o teu nome seja engrandecido através da minha e da sua vida, através do seu povo, para que haja testemunhos, para que a nossa fé aumente, porque sem fé é impossível, Senhor, te agradar. Está aqui na tua palavra. Então aumenta a minha fé, porque a tua palavra também diz que quando eu tenho falta de fé, eu devo pedir ao Senhor que acrescenta a fé. Quando eu estou prostrado, aflito, decepcionado, quando eu estou sentindo que nada dá certo, me sinto fracassado, as coisas não vão, não desenrola. Senhor, por isso eu tenho ido na tua casa, para que lembre ao Senhor das tuas promessas para com a tua igreja, e eu sou a tua igreja, eu faço parte da tua igreja, eu confio em ti, eu creio em ti. É isso mesmo, dê glória a Deus aí. Como Jacó fez. Porque, queridos, muitas vezes as promessas de Deus já foram determinadas. Só esperar o momento certo de recebermos. Só permanecermos fiéis e confiantes de que pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, mas Deus é fiel e Ele não se esquece, porque Jacó estava lá morrendo de medo do seu irmão, e ele já tinha lutado com Deus lá no Vale do Jaboque, e ele tinha prevalecido, e Deus deslocou lá nessa luta com ele no Vale do Jaboque, quando ele dormia encostado, a cabeça numa pedra. E quando ele lutou com Deus e prevaleceu ali, e ele falou para o Senhor, falou, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Será que você já falou assim para Deus? Fala, Senhor, eu sou teimoso. Eu vou continuar orando, eu vou continuar indo à igreja, eu vou continuar ganhando almas, eu vou continuar ensinando a palavra, eu vou continuar te louvando, te adorando, Senhor, até me abençoares naquelas promessas que ainda faltam se concretizar na minha vida. Ou você acha que Deus já esgotou as suas promessas para você? Claro que não. Ele é um Deus de inesgotáveis promessas. Vamos continuar. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente.
Depois Léia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois lutaram até a morte, brigaram, se esfaquearam. Queridos, Jacó se humilhou diante do seu irmão. Quantas vezes ele se ajoelhou diante do seu irmão? Mais alto. 7 vezes ele se ajoelhou diante do seu irmão. Porque muitas vezes, querido, orar só não basta. Nós temos que ter atitude. Se tem algo para fazer, eu vou orar, mas vou fazer. Vou tomar uma atitude, vou tomar uma decisão. Se é um vício, vou orar, mas vou abandonar o vício. Se é preguiça, Senhor, está repreendida essa preguiça, mas eu vou trabalhar. Queridos, orar só, sem atitude, é vazio. Porque Deus não vai fazer a sua parte. Se é preciso fé, Senhor, eu preciso de fé, eu quero crer, Senhor, eu quero confiar mais. Se é humildade, Senhor, eu vou ajoelhar aqui na tua presença, todos os cultos, até o Senhor atender o meu clamor. Eu vou continuar batendo na porta, até ela se abrir, Senhor. Porque o Senhor prometeu que quem bate, a porta se abre, e quem pede, recebe. Então, Senhor, eu vou continuar, a minha parte eu vou fazer. Continue a orar, mas tome uma atitude. Quem sabe Esaú não teria agido assim, se Jacó, apenas confiando na sua oração e confiando nas promessas, eu tenho a promessa de Deus, não preciso fazer mais nada, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quem sabe se Jacó não tivesse essa atitude de humildade, o seu irmão poderia ter agido de outra forma. A saída da tribulação, a solução para o seu problema, a solução para o meu problema, porque nós cremos num Deus cujos nossos problemas não são nada, não significam nada. Os nossos gigantes para Deus são anões, são vermezinhos, são formigas, são insignificantes. Mas por que nós continuamos atribulados? Por que não conseguimos vencer? O que será que está acontecendo? Porque em todas as situações, queridos, em todos os momentos, Deus sempre esteve presente nas tribulações do seu povo. Aliás, Deus é um especialista em resolver os nossos problemas. Deus é um especialista. E Ele se faz presente em todos os momentos. Ele não nos isenta da tribulação, mas ajuda-nos a vencê-las. Ele não vai fazer a nossa parte. O caminho de volta, somos nós que temos que fazer. O bater a capa no Rio Jordão, nós que temos que bater. O botar o pé no Mar Vermelho, nós é que temos que bater. A nossa parte, a minha parte, a sua parte, nós temos que fazer. Se você não viu, não observou, pergunte para Deus: Senhor, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte nisso tudo, Senhor? Porque maior que seja o problema, a maior parte da situação do problema, Deus vai resolver. Para nós vai ficar pouca coisa. Muda o texto, por favor.
E aí, as suas tribulações, quais são? Você quer pensar um pouquinho aí? O que está te atribulando? As tribulações fazem parte da nossa vida. Só lá na eternidade, só na glória, só no céu, só na vida eterna, é que nós não vamos ter tribulações. Muda o texto. Pode mudar. Em todas as situações, em todos os momentos, Deus sempre esteve presente. Ele não isenta a gente das tribulações, mas ajuda-nos a passar por elas e a vencê-las. Até porque, quando nós passamos por tribulações, e quando nós vencemos, o nome dele é glorificado. Você sobe aqui no púlpito e vem aqui e testemunha, e fala: eu precisava disso, eu passava por isso, eu estava lutando com essa situação, e Deus me deu a vitória, glória a Deus, e a igreja é edificada, e a fé cresce nos corações. Olha lá que 2 Coríntios diz: é essa pequena e passageira aflição que sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento momentâneo que nós estamos passando. Continua. Vamos ver algumas respostas para as nossas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Deus está longe? 3 textos, entre muitos, para aumentar a sua fé essa noite. Que Deus está aqui. Deus está pertinho de você. Aliás, queridos, Deus está em você. Além de Deus estar perto, Ele está em você. Consegue entender isso? Um Deus que está perto e um Deus que está em você. Porque a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. Glória a Deus. O Espírito Santo mora em você. Ele está em você. Ele trabalha por você. Ele aconselha a você. Ele intercede por você. E a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúmes de você. E o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que você vai receber a vida eterna, de que você é mais que vencedor, de que você vai vencer as tribulações, os problemas, as dificuldades, as demandas, seja lá que nome a gente der nessa situação. Imagine, pense, confie num Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho assentado à direita de Deus, intercedendo por você. E o Pai ao seu lado, perto de você. E o Espírito Santo, a terceira pessoa, em você. Eu já podia encerrar a palavra, chamar você para vir à frente e vamos orar. Porque você não precisa receber mais nada essa noite. Só sair daqui confiante que você vai ter uma semana vitoriosa. Um restante de mês de janeiro, um fevereiro, um ano de 2018, a eternidade. Queridos, nós fomos chamados para o sucesso. Mas não é o sucesso financeiro aí que muitos apregoam, não é isso, queridos.
A Bíblia diz que o valor de uma pessoa não está nos bens que ela possui, mesmo que esses bens sejam muitos. O valor de uma pessoa para Deus não está na riqueza que ela ostenta, a riqueza material, mas sim a riqueza, a bagagem espiritual. Os únicos momentos na Bíblia em que Jesus ficou boquiaberto foi nas manifestações de fé. A atenção de Jesus foi na manifestação de fé de algumas pessoas. Então, o nosso valor não é na roupa que nós vestimos, não são nos bens materiais que nós possuímos, ou temos ou não temos. Nosso valor está na confiança do nosso Deus, na bagagem, na herança espiritual que você tem, naquilo que Deus está acrescentando a cada dia em você, e você está percebendo, e você está buscando, e você está tomando atitude, e você está vindo mais à casa do Pai, e você está orando mais, e você está confiando mais, e você está falando mais do amor de Deus para as outras pessoas, porque você não quer essa bênção somente para você. As tribulações continuam, queridos. Pode ser que amanhã você ligue para o seu pastor, ou coloque aí no WhatsApp: estou passando por um problema. Fazem parte da nossa vida. A conta do banco não vai ficar recheada de hoje para amanhã. Pelo contrário, amanhã você vai lá e vai ver lá, as contas da Copel, da Sanepar, estão todas lá para você pagar. Os carnês da Casa Bahia. Quem sabe dores novas no corpo velho. Fazem parte da nossa vida, queridos. Mas nós não podemos, que é enganoso o nosso coração, imaginar que a felicidade é aqui na terra. A nossa esperança não é nessa vida, diz a palavra de Deus, é na eternidade. Mas você vai ter uma vida superabundante, o Senhor prometeu isso. É de fé em fé, não é uma fé só continuada o tempo todo. A Bíblia diz que é de fé em fé que nós vivemos. Uma fé hoje, uma fé para amanhã, outra fé para quarta-feira, na hora da célula, outra fé no problema que virá, para o mês que vem. Deus vai renovando a fé sobre nós. Vamos continuar. Resposta para as nossas tribulações: tem algum segredo? Nenhum. Pelo contrário, a chave da vitória é bem conhecida de todos. E se tivermos fé para confiar, podemos resumir em um único texto da Bíblia. Está aí o texto. Não se preocupe que depois na quarta-feira vocês vão reestudar isso na célula, correto? Olha lá o texto. Porque o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor Deus dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, versículo 11. Lembra de Noé? Como é que Noé era diante de Deus e diante dos homens? Um homem reto. Um homem íntegro. Correto. Direito. Certo. A humanidade, uma decepção para Deus. Uma tristeza. Mas Noé reto. Por isso que o Salmo diz: ande em retidão diante do Senhor. Porque se nós nos esforçarmos para agir corretamente e termos uma vida de santidade, Deus não vai negar bem algum. Pelo contrário, nos dará graça e glória, porque a sua bondade estará sempre sobre nós. Vamos em frente. Quais são os nossos problemas? Será que os nossos problemas são maiores do que Deus? São? Repita comigo. Os meus problemas não são maiores
do que o meu Deus. Amém? Nossos problemas de forma alguma são maiores do que Deus. E olha o que ele nos diz ali. Ele está nos desafiando nesse texto bíblico. Quando diz lá, entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Glória a Deus. Entrega, confia, creia, busque, faça a tua parte, ore, mas tome atitude. E você vai ver Deus operar mais e mais em sua vida, na sua casa, na sua família. Queridos, fracassados não entram no céu. Alguém já viu algum fracassado entrar no céu? Eu nunca fui no céu, né? Nunca estive lá ainda, só Paulo foi. Mas eu creio que Paulo, quando subiu lá e depois voltou, eu tenho certeza, não há nenhum relato na Bíblia que lá ele encontrou muitos fracassados, muitos incrédulos, muitos desistentes, muitos que abandonaram a fé. Pelo contrário, querido, só os vencedores. E olha o texto aí para corroborar isso que eu estou falando. Apocalipse 21, versículo 7, diz: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você é filho de Deus? Você pode aplaudir o seu pai? Glorificar o nome dele? Aleluia! Glória a Deus! Senhor, eu sou teu filho. Nós somos os teus filhos, Senhor. E estamos aqui na tua casa porque cremos no teu nome, porque confiamos na tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. A tua palavra opera em nós o teu querer, a tua vontade. Somos teus servos, Senhor. E a partir desta noite, nós estamos, Senhor, firmando um propósito de sermos mais diligentes, mais fervorosos, homens e mulheres de atitude, que não desistem. Conhecemos os nossos fracassos, conhecemos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, mas, Senhor, nós sabemos que Tu és maior do que todos os nossos problemas, não importam quais sejam, Senhor. Por isso nós estamos na Tua presença, por isso nós Te buscamos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos em frente. São as tentações que nos desanimam. Não pode desanimar você, não pode desanimar a mim, não pode desanimar a minha esposa. Se eu porventura ficar cabisbaixo e desanimado, ela tem que interceder por mim e orar por mim: Senhor, levanta o meu marido. E eu da mesma forma. Se eu vejo que a minha esposa lá está desistindo, está fraquejando diante das dificuldades, para: Senhor, levanta a minha esposa, sustenta, Senhor, guarda a tua serva, a tua filha. Por isso que a Bíblia diz, Senhor, onde estiver dois ou mais, chame alguém para orar com você, porque o braseiro é aumentado, porque a presença de Deus é maior quando estamos em dois ou mais orando. Chama o filho, chama a esposa, chama o marido, chama o vizinho, chama o pai espiritual, chama o pastor. Aleluia! Glória a Deus. As suas tentações são maiores? A Bíblia diz que não. Você vai sair daqui fortalecido na fé. Essa igreja, além de todos os nomes maravilhosos que ela é denominada, vai ser chamada de a igreja dos guardiões da fé, dos batalhadores que lutam e não desistem.
que não recuam. Uma igreja intrépida, que não tem medo, porque sabem quem crê. Vamos lá, 1 Coríntios 10:13, guarde aí no seu coração, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Glória a Deus! Aleluia! Muda a tela. É só você que sofre, querido? Não. Sua luta é maior? Não. Sua dor é mais forte? Não. O seu Deus é mais fraco do que isso tudo que você está enfrentando? Não. Sente que Ele está longe de você? Não. Porque se a palavra diz que perto está Deus de mim, eu creio que Deus está comigo. Porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece você? Quem é que te levanta? Quem é que te anima? Quem é que te dá forças? Sente-se abandonado? Não. Por isso, não é o que Deus diz a seu respeito. Vamos ao texto, para encerrar. Mas agora, povo de Israel, nós somos o povo de Israel hoje. Coloque-se aí, diga, eu sou participante do povo de Israel. Eu sou o Israel de Deus. Aleluia! Agora, povo de Israel, você, eu, nós, o Senhor Deus que os criou diz, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Você não pertence a você mesmo, você pertence àquele que te comprou com sangue na cruz. Jesus, Ele é o seu dono. Ele te comprou com o seu sangue. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada ao diabo. Você não deve nada ao passado. Porque você é nova criatura. A partir do momento que Jesus foi levantado na cruz, Ele disse, quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Você foi atraído à cruz, aleluia. Glorifica o nome do teu Salvador. Oh, glória a Deus! Porque Jesus já te concedeu a vitória na cruz, querido! O diabo precisa ouvir isso! Ele foi vencido na cruz! Ele não tem direito sobre você! Aleluia! Olha aí o texto! Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Ó Deus aí de perto, ó Deus ao seu lado, ó Deus que nos assiste nas nossas fraquezas com o seu Espírito Santo. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Naquela época Isaías escreveu, porque o povo realmente foi pago com isso. Mas hoje, Deus deu seu filho, de um valor muito maior do que Egito, do que Etiópia, do que Seba. Ele deu algo de mais precioso que Ele tem, Jesus, o seu unigênito.
o Filho do Altíssimo Deus para morrer em nosso lugar. Nós é que deveríamos ter sido pregados na cruz. A humanidade lá desde o tempo de Noé, quando Deus falou: estou triste, porque criei esse povo. Mas agora, queridos, Deus está feliz, Deus está alegre, porque seu filho foi obediente até o fim. Ele foi até a morte, e morte de cruz. E ele pagou o preço para você vencer as tribulações, para você vencer as dificuldades. Amém, queridos? Muda a tela. Acabou? Então é só você vir aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Glória a Deus. Aleluia. A palavra foi lançada, a semente foi semeada. Agora basta você tomar atitude de se colocar diante do Deus Altíssimo e do Espírito Santo que está em você. E vamos orar. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei
quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resguarda. Que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem